Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Glória a Deus. Feche seus olhos agora. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, obrigada pelo teu amor e teu cuidado, pela ministração que o Senhor fez aos nossos corações neste momento. Pai, agora nós vamos falar da tua palavra, que é santa e é pura, meu Deus. E eu peço que o Senhor esteja continuamente conosco, que o teu Espírito Santo ministre nos nossos corações. Onde houver, Senhor, o impedimento, tudo aquilo que tem tentado atrapalhar a tua palavra de chegar ao ouvido dos teus filhos, eu repreendo no poder do nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor sempre tem palavras de vida, palavras de paz, palavras de vida eterna para nossas vidas. Então, Senhor, continua falando conosco, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, irmãos. Glória a Deus. Essa é uma promessa do Senhor para a nossa vida, que nós receberíamos poder. E o tema dessa mensagem é: receba poder. Fala para o seu irmão que está do seu lado, fala: receba poder. Mas se fosse tão fácil assim, né, irmãos? A gente virar para o irmão do lado e falar: receba poder. Seria tão bom, né, dona Nésia, se fosse assim? Mas, irmãos, para você receber esse poder, tem um preço que você precisa pagar. Fala assim para o seu irmão: está disposto? Fala, irmão, com autoridade. Fala: está disposto? E eu falo para você que não é difícil não, viu, irmãos? Pode ficar tranquilo. É bem facinho. É oração e jejum. Não tem segredo, irmão. Oração e jejum. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. É isso que nós estamos falando. Receba poder. E claro, é o poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos permanecer onde o Senhor nos colocou. Aqui nós lemos: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E aqui o Senhor nos dá uma ordem. E nós precisamos obedecer. Todas as promessas que são do Senhor são para mim e são para você. Mas só vai obedecer aquele que permanecer em obediência aos caminhos do Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim: pouco poder ou muito poder? Agora pergunta: o que você quer? É uma escolha, irmãos. É uma escolha pessoal. Não adianta eu falar para você aqui, vir orar, falar: você vai ser cheio do poder, se eu não abrir a porta e não deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Todas as vezes que nós vemos que o Senhor opera grandes milagres, Ele nunca chega sem ser convidado. Ele nunca chega num lugar, numa situação para transformar um ambiente sem ter sido convidado. O Senhor é assim. E para nós recebermos o Espírito Santo dele, nós precisamos buscar a face dele e permitir que nós permitir como? Nós abrindo a porta do nosso coração, e o Senhor vai fazer morada e habitar em nós. Nós somos o que? Templo do Espírito Santo de Deus. É ou não é assim, irmãos? Nós falamos, amém ou não amém, irmãos? Você é templo do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo precisa fazer morada dentro de você. Ele precisa habitar dentro de você. E aí, você precisa ter algo na sua vida que é o que? Relacionamento diário com o Senhor. E como que eu faço isso? Através da oração. Através de buscar ao Senhor. A única chave que você vai abrir os céus, vai mover os céus sobre as suas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre qualquer situação que você esteja passando, é através da oração. E a oração precisa orar e ter ação. Não adianta nada você orar e permanecer do mesmo jeito. É orar e mudar. É assim que o Senhor faz. As mudanças, elas primeiro acontecem de dentro para fora. E é com o tempo. Existem pessoas que logo que aceitam a Jesus, elas largam tudo que estavam fazendo e elas começam uma novidade de vida com o Senhor. Existem pessoas que descem as águas do batismo e a partir daquele momento elas começam a viver uma novidade de vida com o Senhor. Mas para algumas pessoas não é assim. Irmão, respeite o propósito do seu irmão.
Não fique julgando o seu irmão. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é canal de bênçãos do Senhor. Não deixe o seu canal ficar contaminado, não. Você é canal de bênçãos. Então quando você vê o irmão que está passando por uma situação difícil, uma situação que até mesmo você julga ser tão fácil, ore por ele. Se você vê que é tão fácil a situação difícil que o seu irmão está passando, ore por ele, para que o Espírito Santo conduza ele no caminho melhor que ele tem que passar. Quando nós fazemos esse relacionamento com Deus, oramos, buscamos, lemos a sua palavra, nós estamos fazendo o quê? Conhecendo o Senhor. E quando nós conhecemos o Senhor na sua totalidade, irmãos, eu quero dizer para você que não existe nada impossível que você não possa vencer na sua vida. Nada. Quando nós temos certeza, porque nós somos chamados e de quem nós somos filhos, o resto é fichinha, porque nós temos um pai, nós conhecemos o nosso pai, nós sabemos o que o nosso pai é capaz, só que também nós temos que ter crédito com ele. É igual um relacionamento com o filho, irmãos. Às vezes a gente fala assim, minha mãe tem um filho preferido, meu pai tem um filho preferido. Não é assim, é que um é mais próximo do outro. Lá em casa, a minha mãe prefere meu irmão, porque é o único, né? Da parte da minha mãe é o único. Mas em todos os momentos, irmãos, que a minha mãe precisa de algo, para quem que ela liga? Para mim. Somos em 2 mulheres e um menino, da parte da mãe. Da parte do pai é melhor nem falar, porque são 8. Glória a Deus por isso. Mas no reino não existe filhos preferidos. Existem filhos que conhecem melhor o Senhor. Existem filhos que têm mais intimidade com o Senhor. Existem filhos que às vezes o pai, você nem precisa orar, pedir para Deus, porque Deus já está entregando o milagre na tua mão, porque você tem intimidade com o Senhor. E o que eu estou querendo dizer, você gasta tempo na presença dEle. Você ama a presença do Senhor. Você ama estar na casa dEle, buscando a face dEle, comendo a palavra dEle, se alimentando dEle. É isso, intimidade. O Senhor não vai dar poder para você se você não estiver em intimidade com Ele. E eu não estou falando de frequentar cultos, irmãos, é de intimidade diária. Culto é aqui, ó, as 4 paredes. Você está aqui prestando o seu culto ao Senhor. Precisa vir, é a palavra de Deus. O Senhor manda que estejamos no culto, na casa dEle, para adorar o nome dEle. Se alguém falar para você assim, eu não tenho igreja, eu adoro a Deus do meu jeito, está fora da visão, é bode. Ore por ele. Ovelha não faz dessa forma. Irmãos, vocês precisam entender uma coisa: Jesus está voltando. Não existe mais tempo de ficar cocheando em 2 pensamentos, não. Ficar em cima do muro, não existe. Existe uma história que diz que um rapaz estava em cima do muro, e do lado estava o anjo, e do lado estava Satanás. E aí o anjo quer ficar chamando ele para ele vir para o lado do anjo. E Satanás está lá, nem tchum para ele. Não está nem azul, como diz o povo. Do outro lado, Satanás não está nem azul. E aí o rapaz pergunta para ele, e o anjo está insistindo para ele vir para o lado dele. E ele está lá em cima do muro, e está lá em cima do muro, e está lá em cima do muro. E aí ele pergunta para Satanás assim, e você não vai fazer nada para eu ir do seu lado? Aí Satanás falou, enquanto você estiver em cima do muro, você já é meu. Olha, irmão, que perigo isso. É forte essa palavra, mas eu estou ensinando vocês. Para receber o poder que vem do alto, você precisa ter intimidade, conhecer o Senhor. Não adianta você vir aqui à frente, receber oração, falar eu quero ser batizado com o Espírito Santo, se não houver um propósito na sua vida. Tenha um propósito com o Senhor. A unção sem propósito gera meninos no reino espiritual. E nós não podemos mais criar meninos no reino espiritual, porque Jesus está voltando. Um dia nós vamos prestar contas com Ele. Ele vai olhar para mim e para você e vai falar, ei, eu te dei um talento, o que você fez com o talento que eu te dei? Aí Ele vai olhar, aí você vai dizer, não, Jesus, em teu nome eu curei, eu preguei, eu expulsei demônios, eu fiz um monte de coisa. E aí Jesus vira e fala, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Irmãos, nós temos que ser conhecidos no céu. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Nós não temos que ser conhecidos pelo nosso cargo, pelo nosso nome, pelo nosso dinheiro, pela nossa conta bancária. Isso para Deus não é nada. Deus diz assim, minha é o ouro e minha é a prata. Ele é dono de tudo. Nós temos que ser pertencentes a Ele.
Dependência é isso, irmão. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Pastor, eu quero receber, eu não falo em línguas estranhas, eu quero receber poder. Conserte o seu altar e fale para o Senhor: eis-me aqui, Pai, diante de mim, com as minhas fraquezas, com as minhas dúvidas, mas eu estou aqui, eu quero receber o poder. E para que você vai usar esse poder? Para que você quer esse poder? Você já pensou se fosse mágico mesmo? Você olhasse para aquela situação e falasse: vai, muda aí agora, como se fosse um estalar de dedos? Marcos 16:17. Abra para mim, por favor. Marcos 16:17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, no nome de Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Próximo. Obrigada. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Sabe o que isso significa? Só para aqueles que creem, que receberam a virtude do Espírito Santo de Deus, que estão cheios do poder de Deus, que farão essas coisas, que terão esses poderes, que poderão mudar gerações e pessoas em nome de Jesus, porque entenderam que é o Senhor Jesus que dá poder para aqueles que buscam a face dele. Irmãos, pode aplaudir o nome do Senhor. O Senhor está aqui, irmãos. Glorifique o nome dele. Abra sua boca e glorifique o nome do Senhor. Não fica pensando na situação que você deixou lá na sua casa, não. Tudo está no controle do Senhor. Preste o seu culto a ele. E se você soubesse que hoje fosse seu último culto, o último culto da sua vida, ou então nós estamos aqui prestando o nosso culto, daqui a pouco a trombeta toca, nós vamos para o céu. Já pensou, irmão, se fosse agora? Mas e se não fosse assim? Se fosse somente o último culto das nossas vidas? Se você soubesse que seria o último culto da sua vida, eu tenho certeza que você entregaria a sua vida de todo o coração para o Senhor. Então faça dos seus cultos como se fosse o último culto. Nós não sabemos quando o Senhor virá. Nós não sabemos quando Ele irá nos chamar. Nós estamos aqui, precisamos render honras e glórias ao nome do Senhor todos os dias. Isso faz parte também para você receber poder. Quanto mais glória você manda para cima, mais glória desce e mais glória enche o ambiente. Eu falei aqui de manhã que lá da igreja que eu vim, de onde eu fui criada, era uma pólvora. Um do lado já começava a falar em línguas, o outro. Aí parava num que estava uma geleira, não tinha como, irmãos. Derretia a geleira e o fogo pegava. Fala pro irmão do seu lado, fala: o fogo vai te pegar, irmão. Vai pegar em nome de Jesus, você é canal de bênção. Ah, pastora, mas eu não estou cheio. Se você quiser hoje, o Senhor vai fazer. Não é eu que faço, não é o pastor que faz, é o Senhor que faz. Pouca oração e pouco poder. A oração sempre será a arma mais poderosa para dar e para receber. A palavra diz o quê? Que é melhor dar do que receber. Mas quanto mais você ora, mais você tem para dar. Porque as pessoas chegam perto da gente, chegam do nosso lado, querem uma palavra de apoio. Se você estiver cheio e sendo canal, você vai transbordar na vida da pessoa. Se você estiver vazio, sabe o que vai acontecer? Ai, irmão, e agora? Meu Deus, o que nós vamos fazer? Que é isso, irmão? Para com isso. Você foi cheio, chamado pelo Espírito do Senhor. Você foi chamado por Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, para pregar as boas novas. Fala para ele assim: irmão, dá seu nome aqui, ó. Eu já vou mandar para minha pastora, vou mandar para a equipe de intercessão, e Deus vai operar o milagre. É assim que Deus faz. Ah, pastora, mas você não sabe. Eu não sei mesmo, irmãos. Mas o que eu sei é que eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Glória a Deus. É Deus que me fortalece. É o Senhor Jesus que fala através dos nossos lábios. Se fosse por nós, irmãos, se fosse por mim mesmo, nem aqui eu estaria, irmãos. Que vergonha que eu tenho. Não parece, mas eu tenho. Todas as vezes eu falo pro pastor: tô nervosa. Vai pregar, tô nervosa. Vou ministrar louvor, tô nervosa. Irmãos, isso desde sempre não muda. A nossa essência não tem que mudar.
Mas é Deus quem faz, é o Espírito Santo que faz. Você já estava em algum lugar que alguém olhou para você, estava tão triste, abatido, e a pessoa olhou para você e falou: nossa, depois que você chegou eu senti uma paz. Sabe o que é isso, irmãos? O Espírito Santo que transborda na sua vida. Você é canal de bênção. Nós precisamos entender que nós somos canal. O Senhor não chamou a gente para ser ali membro de igreja, chegar, sentar e ir embora, chegar, sentar e ir embora. Não, o Senhor Jesus nos chamou para quê? Pregar as boas novas do Evangelho, anunciar o reino do Senhor até que Ele venha. É para isso que o Senhor chamou você. Lindo, linda, maravilhosa do Senhor. Sempre tem algo para você fazer, servir no reino. Faça com alegria, faça com excelência. Eu li de manhã e eu não sei onde é que eu marquei agora o versículo, que o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. E eu falei pela manhã, às vezes as pessoas acham que tem nome, que tem isso, que tem aquilo outro. Irmãos, tudo é do Senhor, tudo é dele, tudo pertence a Ele, tudo volta para Ele, nada é nosso. Essa roupa que você está usando não é sua, é do Senhor. Esse sapato não é seu, o carro que você está usando não é seu. O marido é seu, irmãos, né? O meu marido é meu, glória a Deus. Mas tudo que você tem é do Senhor, tudo pertence a Ele. E é isso que eu falo quando eu falo de dependência. É tudo. Ah não, Deus, é só uma parte que é sua. Não. E quando eu recebo o salário então? Não. Ih, Deus, que é isso? Malaquias 3:10? Não, que Malaquias? Que livro é esse da Bíblia? Irmãos, 100% dependentes do Senhor. Fala para o seu irmão, fala 100% dependente do Senhor. Fala para ele. Não adianta você querer do Senhor algo se você não está 100% ligado a Ele, 100% dependente a Ele. Ah, pastor, então não vou receber o batismo com o Espírito Santo. Você precisa orar ao Senhor. Conhecereis a palavra, a verdade te libertará. Quando você for liberto de tudo esse seu achismo, quando você for liberto daquelas coisas que você aprendeu no passado, que você ainda não conseguiu se desvincular dela, aí sim o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida. Mas antes, faça o que nós estamos pregando em Filipenses: esqueço-me das coisas que ficam para trás e eu prossigo para o alvo. Lá na frente o Senhor tem novidade para você. Aleluia. Você vai receber esse poder, e quando você experimentar isso, nunca mais você vai querer ser da mesma forma. Nunca mais você vai querer ser dessa forma. Porque quando o Senhor Jesus nos encontra, quando nós temos um encontro com Ele, quando nós recebemos esse poder, essa virtude, essa unção, ah, queridos, não tem nada que vai fazer você voltar atrás. Nada, como diz na palavra, nada nos separará do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem adversidade, nada nos separará do amor de Deus. Porque você vai ter algo que é ligado com Ele para sempre. Queira isso para a sua vida. Queira o Senhor por completo na sua vida. E eu sei, às vezes você vai falar pra gente, né, amor? Como às vezes as pessoas falam: não, eu sou crente, eu aceitei Jesus, eu me batizei. Mas, irmãos, no reino não tem mas. Ou você é ou você não é. Palavra de Deus diz isso: ou você é ou você não é. Não existe meio termo. Decida hoje viver com o Senhor e romper e receber o poder, receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Se eu perguntar aqui quantos têm promessa do Senhor, todo mundo vai levantar a mão. Os que estão lá em casa acompanhando online vão colocar nos comentários. Todos temos promessas, mas existem promessas que você vai alcançar, existem níveis que você vai alcançar na sua vida a partir do momento que você compreender e entender quem é o Deus que você serve. Você vai receber as promessas. Mas sabe quando você faz um pedido para o Senhor, e o Senhor lê até aquelas letrinhas pequenininhas, até aquilo que estava lá cravado no seu coração, que a sua boca não teve coragem de pedir para o Senhor. Ou então você como que é a palavra? Por não saber pedir, ou não saber que você merecia tudo aquilo, o Senhor olha para você e fala: você merece, filha, eu vou te dar.
Ele faz infinitamente mais do que pedimos, sonhamos, imaginamos. É assim que o nosso Deus faz. Ele não trabalha como nós queremos. Ele não trabalha para nós, irmãos. Ele tem prazer sim em nos abençoar. Mas nós temos que saber pedir o que nós queremos. Nós precisamos falar para Ele o que nós queremos. E como que nós vamos conseguir fazer isso? Tendo um relacionamento íntimo com o Senhor. Na intimidade com Ele. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos conhece. Ele sabe as nossas falhas e as nossas limitações, que são inúmeras. Ele sabe todas as vezes que nós falhamos, que nós iríamos falhar. Todas as vezes que os nossos pensamentos iriam ficar ali meio daquele jeito. Você sabe se não vai, se não vai. O Senhor Jesus sabia. Mas mesmo assim, Ele não negou a cruz por mim e por você. Não negue o Senhor Jesus. Queira Ele 100% na sua vida, sempre. Fique com essa palavra no seu coração, que o homem não pode receber nada se do céu não for dado para ele. Você pode querer coisas grandes, os seus sonhos podem ser grandes, enormes. Às vezes você pode até olhar para o seu sonho e falar, como que vai fazer? Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Se você crer e confiar, você honrar ao Senhor todos os dias, você crer nele, vai acontecer. Uma hora ou outra, passam anos e anos, podem passar o tempo que for, vai acontecer. Porque tudo que o Senhor diz a nosso respeito é verdadeiro. Ele não volta atrás na sua palavra. Uma vez que a promessa é liberada, ela não volta atrás. O Senhor falou, está falado. Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Passarão céus e terras, mas a minha palavra permanecerá. A palavra do Senhor é justa, é fiel, ela não muda, ela não falha. Vai acontecer em nome de Jesus.